8h02. Repita. 8h02. Aberta para a companheira Anchieta Filho. Joseval Peixoto, você viu que surpresa ontem a Câmara dos Deputados elegeu o novo presidente, Eduardo Cunha. No primeiro turno, 266 votos contra 136. Outros 100 deputados votaram, 136 para Arlindo Quinalha, do PT. Outros 100 deputados votaram em Júlio Delgado, do PSB de Minas. 8 em Chico Alencar, do PSOL, do Rio de Janeiro. E houve 2 votos em branco. Lá no Senado, o resultado já esperado, a vitória de Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que recebeu 49 votos contra 31 de Luiz Henrique da Silveira. 49-31. Foi mais apertado do que se esperava. Pois é, nós vamos debater essa eleição, principalmente essa surpresa de ontem na Câmara. Vamos participar aqui desse debate com o companheiro Fernando Rodrigues, direto de Brasília, Raquel Sherazade, professor Marco Antônio Villa, Patrick Santos, Joseval Peixoto e também Denise Campos de Toledo. Bem, eu quero que vocês respondam em primeiro lugar o seguinte: os respectivos placares do Senado e da Câmara surpreenderam vocês? Peço respostas curtas, porque temos muita coisa a debater. Acho que surpreendeu a Dilma. Eu não. Eu já estava contando com a vitória certa do Eduardo Cunha, pelo poder de articulação que ele tem. Mas não por essa lavada. Eu esperava um placar bem vantajoso para ele. O PT está enfraquecido, a base aliada está dividida. Eu acho que na Câmara o resultado seria esse mesmo. No Senado não poderia ser diferente. O Renan Calheiros jamais vai largar esse osso enquanto ele for senador. E a sua opinião, Fernando? Anchieta Filho e todos da bancada, bom dia. Olha, foi uma derrota, em primeiro lugar, muito contundente do governo, do Palácio do Planalto, da presidente Dilma Rousseff e de toda a sua equipe de articulação política. Nunca é demais lembrar que um dos ministros de Dilma Rousseff, da articulação política, renunciou ao cargo de ministro para assumir o posto de deputado, Pepe Vargas, do Rio Grande do Sul, do PT, para votar em Arlindo Quinalha, e passou a humilhação de assistir ali a vitória de Eduardo Cunha. Agora, 2 grandes vencedores: Eduardo Cunha, presidente da Câmara, do PMDB do Rio de Janeiro, e Renan Calheiros, vencedor no Senado, ele do PMDB de Alagoas. O governo perdeu muito feio, mas é necessário também registrar que a oposição não teve o desempenho que dela se esperava. Por exemplo, no Senado, vários tucanos votaram em Renan Calheiros, e na Câmara dos Deputados, o PSDB, em teoria, teria que fazer a eleição e ir para o segundo turno, votando em massa em Júlio Delgado, do PSB, o que não aconteceu. Então, a oposição também fraquejou ontem e, é claro, o maior derrotado foi o governo, mas demonstrou também fragilidade da oposição, que não se esperava assim de maneira tão certa. Professor Villa. Fernando, bom dia. Eu discordo um pouco do que você disse. O PSDB tem 54 deputados e o Júlio Delgado teve 100 votos. Portanto, quase o dobro. Eu acho que nesse sentido, ter apoiado um candidato no primeiro turno, que todo mundo imaginava que o Eduardo Cunha venceria no segundo turno, né? Quando se falava que ele venceria no primeiro turno, todo mundo considerava naquele momento um certo exagero. Então, a oposição ter lançado um candidato que tem um perfil claramente distinto em relação aos outros dois, né? O Júlio Delgado, que sempre teve uma trajetória de limpeza na Câmara dos Deputados. Basta ver a importância dele como relator em momento de cassação de deputados, principalmente no caso de José Dirceu e tal. Então, você tem 54 deputados e tem 100 votos, significa que a estratégia nesse sentido é vitoriosa. Eu acho que a Câmara está dividida em 3 partes. O governo tem 130, efetivamente, tem 136 votos. A oposição tem 100. E ao pântano, como na Revolução Francesa, mais ou menos, na Assembleia Nacional, esse meiozão, que são 267, que pode pender para um lado ou para o outro. Portanto, a estratégia oposicionista de lançar um candidato me parece absolutamente correta, porque se apoiasse no primeiro turno o Eduardo Cunha, ele sairia muito mais forte, Eduardo Cunha, a oposição muito mais frágil, e provavelmente o Eduardo Cunha estabeleceria uma aliança com o Palácio do Planalto, até muitas vezes com o Quinalha desistindo de ser candidato às vésperas da eleição e tal. Acho que nesse sentido, o grande derrotado é o governo. E entre os vencedores, é claro que é Eduardo Cunha, mas a oposição acho que jogou corretamente nesse momento, no caso da Câmara. No caso do Senado,
Eu concordo com você, é provável que alguns votos da oposição tenham ido para Renan Calheiros, mas era mais ou menos esperado também a vitória do Renan pela composição do Senado. Agora, o governo Dilma, a gente fala Lula porque ele nunca na história do Brasil um presidente teve tanta influência num sucessor como Lula em relação a Dilma, mas o governo Dilma é que foi duramente atingido. É um governo que já começa terminando, quer dizer, é um caso sui generis na história. E essa derrota vai custar muito caro nos próximos 2 anos para o governo Dilma. Agora, mais uma pergunta aqui para vocês, hein? Quem ganha e quem perde com esse resultado? Mais uma rodada, Raquel. Eu acho que quem perde é o governo, né? O governo está ainda mais fragilizado com a vitória do Eduardo Cunha, que já vinha se tornando, nos últimos anos aí, uma espécie de oposição dentro da própria situação. Então, a pauta do Eduardo Cunha, ela é contrária aos interesses do governo. O Eduardo Cunha, ele é a favor, contra, por exemplo, a regulação da mídia, ele é a favor da reabertura da CPI da Petrobras, né? E são pautas que o governo estava tentando banir do Congresso, da Câmara dos Deputados, né? E eu acho que quem ganha... Eu acho que a sociedade pode ganhar. Eu não sei se ele vai fazer realmente, como insinuou, uma gestão de oposição ao governo. Mas só em saber que o candidato oficial do governo foi derrotado, a gente pode vislumbrar aí um legislativo um pouco mais independente, um pouco menos subordinado às vontades do executivo. Eu fugiria dessa pergunta, porque essa vitória do PMDB me faz lançar uma outra para o Fernando Rodrigues. Será que o PMDB agora com essa vitória, né, Câmara e Senado, se desgruda do governo e parte sozinho para uma campanha no futuro? Acho muito difícil, Joséval, porque não há no PMDB um sentimento de organização nacional com um comando único e uma organicidade que permita fazer emergir um nome que venha a ser viabilizado para um projeto nacional daqui a 4 anos. Na realidade, o PMDB continua, aí, perdoem-me por repetir o jargão, aquela república de vários partidos regionais, e vai continuar assim. Ontem foi uma vitória específica de pessoas que pertencem circunstancialmente ao PMDB, no caso Renan Calheiros no Senado e Eduardo Cunha na Câmara, mas isso não significa de maneira alguma que o PMDB passe a ser um partido nacional com aspirações a ter de maneira organizada em todo o país um candidato próprio a presidente competitivo daqui a 4 anos. Agora eu gostaria de mudar de assunto, falar da Operação Lava Jato, a matéria da revista Veja dessa semana. Confesso que eu fiquei um pouco assustado, né? A preocupação dos empreiteiros presos, os donos das empresas que podem fazer um salve-se quem puder. Eu tenho uma pergunta aqui aos nossos comentaristas. O Petrolão é um esquema de corrupção que começou nas empresas e migrou para a política, ou começou na política e migrou para as empresas? Começa com o senhor, professor Vila. Bem, aí é a história do ovo e da galinha, né? Quem é que vem primeiro tal? Evidentemente que o Partido dos Trabalhadores montou uma estrutura de corrupção nunca vista na história do país. Isso deve-se ao seu presidente honorário, eterno, né? Ao senhor Luiz Inácio Lula Silva, inclusive que já mudou de casa em São Bernardo, agora está indo para uma mansão no bairro mais chique de São Bernardo. Bem, eu acho que o caso do Petrolão, que é o maior escândalo de desvio de recursos públicos da história da humanidade, e a gente tem de repetir isso sempre e tal, ele certamente vai ter grandes repercussões políticas. Agora, que as empreiteiras têm uma relação nefasta com o Estado, especialmente a partir da construção de Brasília, na segunda metade dos anos 50, isso já é sabido. Agora, nessa escala, não, isso nunca ocorreu. Quer dizer, de um lado, então, você tem as empreiteiras que agem dessa forma. Agora, esse esquema montado, com essa estrutura que agora está sendo devassado pelo Ministério Público Federal na Operação Lava Jato, o Partido dos Trabalhadores é que criou. Portanto, eu acho que
é uma relação dos dois. Não é que um começou primeiro e o outro seguiu, ou vice-versa, mas acabou tendo foi para um outro patamar de corrupção. Portanto, não me parece que seja a questão, volta a questão do ovo e da galinha. Agora, aonde ela vai terminar? Bem, só isso nós vamos saber agora com o processo chegando ao STF e vai depender muito, eu queria só concluir, da denúncia feita pelo Procurador-Geral da República. O chave no Petrolão é que denúncia vai ser feita. Porque Antônio Fernando, em 2005, o Procurador-Geral fez uma péssima denúncia no Mensalão. Acho que essa é uma questão central. Fernando... Anchieta Filho, olha, como já sabemos aí há muitos anos, existe essa relação promíscua, agora de fato atingiu níveis muito altos, esse tipo de promiscuidade e a corrupção envolvendo empresas privadas, sobretudo empreiteiras e o governo. Agora, é necessário dizer que tem ali atrás, não é? Tem esse livro que saiu recentemente, histórico, sobre a relação das empreiteiras com o governo federal, um livro chamado Estranhas Catedrais, de Pedro Henrique Pedreira Campos, muito bom, e tem uns dados assim muito interessantes. Eu estou até com ele aqui na minha frente. Em 1971, a Odebrecht, que é uma grande empreiteira hoje, uma das maiores, era apenas a 19ª empreiteira do Brasil em 1971. A Andrade Gutierrez, que hoje é uma das maiores empreiteiras do Brasil, era apenas 11ª maior empreiteira do Brasil em 1971. Aí isso foi crescendo, e aí o nível de promiscuidade chegou a níveis elevadíssimos durante o governo do PT e temos todo esse problema. Acho que o importante é o Poder Judiciário trabalhar muito bem agora para tentar depurar tudo isso e quem sabe aí emergirem normas mais apropriadas para o Brasil e fazer com que essas empresas tenham um nível de governança alto e elas próprias também ajudem a reduzir esse nível de corrupção. Raquel, ovo ou a galinha? Eu acho que não tem vítima nem algoz. Eu acho que, como diz a Bíblia, todos pecaram. Mas eu acho que quando a gente coloca numa balança, o governo tem muito mais poder de influência do que as empreiteiras. Na verdade, quem tem o poder de escolha são as empresas prestadoras. Eu faço a pergunta: quem tem esse poder de escolha são as empresas prestadoras de serviço ou a própria estatal ou o próprio governo? Quem escolhe quem? Eu acho que o governo, através de suas estatais, é que escolhe as empresas que vão prestar serviço a eles. Então, nesse ponto, eu acho que o governo, sim, foi o corruptor. As empresas, elas acabaram se beneficiando também do esquema, né, doando para as campanhas, doando para os partidos, mas elas precisavam fazer parte desse esquema de corrupção para poder entrar e vencer as licitações. O que era... a gente tem que se perguntar quem foram os maiores beneficiados desse esquema de corrupção para ir saber quem é o ovo, quem é a galinha. Se foi o governo, partidos, os políticos, né, o governo, os executivos da estatal, ou se foram as empreiteiras. Bem, eu agradeço a todos. Josival, gostaria de comentar alguma coisa? Sim, não, apenas para dizer que essa pergunta é de uma resposta fácil. Quem estuda o direito penal, o crime de quadrilha obrando, o artigo 288 do Código Penal não questiona isso. O que se questiona é o chamado iter criminis, o caminho do crime. Ele não é um ato isolado, é um ato complexo que se divide em 4 momentos. Pensa. Você preparar também não. Você comprar um revólver, deixar na gaveta não quer dizer nada. Está na consumação e na execução. Então, como é um ato complexo de 4 momentos, não importa quem pensou antes ou quem concebeu primeiro ou quem preparou depois. Quem de qualquer modo concorre para o crime, diz o Código Penal, as mesmas penas. Tchau e um abraço. Bem, eu agradeço a participação de todos e encerro aqui essa conversa com 2 informações. A derrota foi tão grande que o PT vai ficar sem cadeira na mesa da Câmara. E o primeiro projeto que Eduardo Cunha já anunciou que vai colocar em votação é o chamado orçamento impositivo, ou seja, aquele projeto que obriga o governo federal a liberar verbas para as emendas que os congressistas fazem ao orçamento. É o chamado orçamento impositivo. Fernando, muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos.